Olá, eu queria trazer hoje uma passagem que está no livro de Marcos, no capítulo 9, no versículo 23. E é uma história muito conhecida. E o mais importante dessa história é o que Jesus fala, né, exatamente nesse versículo. É quando um homem chega próximo dele e avisa que o filho está sofrendo já há muitos anos, né, com espíritos ruins que tomam conta dele, e a família vê que esses espíritos colocam até a vida dele em risco, né, às vezes levando para o fogo, às vezes para a água. Esse é o relato do pai, quando ele chega para Jesus, e ele pergunta, né, se tu podes, né, faz alguma coisa por ele. E Jesus responde, né, como sempre, se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Então Jesus tira até dele, né, a responsabilidade. Quando ele falou, se você pode, Jesus, ele falou, não, se eu posso, tudo é possível ao que crê. Então, e aí logo na sequência esse pai responde, né, eu creio. E aí realmente o filho é liberado, liberto desses espíritos. E o que a gente pode aprender com essa história é que às vezes a gente fala que a gente quer tantas coisas. Cuidado com as conversas que você tem com as pessoas, porque o falar por falar não leva a nada. A diferença, né, aqui, por exemplo, não era que ele queria que o filho dele fosse, né, curado, liberto. É que ele creu que era possível Jesus fazer aquilo. Então, o falar é muito importante, tanto que a gente tem que tomar muito cuidado com as palavras, já falei aqui várias vezes sobre isso. Mas não é só o falar, porque tem pessoas que de verdade a gente percebe que falam da boca para fora. Você falar que você quer ser bem-sucedido e não pagar o preço é da boca para fora. Você falar que gostaria de ser uma boa mãe e não estudar, não ler, não se aprimorar, não buscar uma terapia, ou seja, o falar é uma coisa. Agora a atitude do fazer é totalmente diferente. A atitude de crer, embora nada demonstre uma chance de algo bom acontecer, aí as coisas começam a se movimentar na sua vida e na minha vida. Então que hoje essa palavra fique forte na sua mente. Se podes, na minha entonação, Jesus falou até assim, sabe? Se podes, como assim se podes? Não tem a ver se eu posso. Eu posso todas as coisas, mas você crê que ele vai ser salvo? E aquele senhor falou, e com certeza no coração, até pelo fato dele ter ido até Jesus, naqueles tempos, você, né, levar uma pessoa mais debilitada, ir até algum lugar, existe um esforço, é óbvio que você vai fazer isso se você acreditar. E é engraçado porque tudo na nossa vida se move pelo acreditar, não pelo falar. Eu vejo um movimento muito forte, né, de resultados em pessoas que entram, por exemplo, nos processos que a gente tem de mentoria. Pelo aprendizado que ele vai proporcionar, mas o primeiro ganho é para as pessoas que creem, aquelas que fizeram investimento, que entraram numa mentoria, crendo que ali elas vão encontrar o conhecimento que elas precisam para mudar a vida delas, elas alcançam. Aquelas que chegam cheias de dúvida, aquelas que chegam cheias de dificuldades, podem conseguir, mas o processo vai ser um pouco mais longe, porque elas estão colocando barreiras invisíveis. E aí você vai falar pra mim, mas Bela, como que eu sei que existem barreiras invisíveis entre eu e os meus objetivos? Muito fácil. Seus resultados. Seus resultados, eles mostram exatamente tudo que se passa na sua mente. Não tem como a gente enganar. Os nossos resultados falam o que passa dentro do nosso coração, dentro dos nossos pensamentos e dentro das nossas atitudes.
É muito sério isso, porque é muito bom quando os resultados estão indo bem, porque você sabe que está com tudo alinhado, mas a gente precisa encarar a realidade de quando os nossos resultados não falam nada de bom sobre nós, e a gente sabe que existe ali questões a trabalhar, e são muito internas, e aí entra muita autorresponsabilidade. É tão forte isso, que a gente começa a separar as pessoas que falam, as pessoas que fazem, as pessoas que acreditam, porque os resultados vão ser diferentes. Esse homem, ele teve a fé de falar, ele teve a fé de acreditar, ele teve ali o objetivo dele concluído. Jesus fez o que ele tanto queria. E na nossa vida não é diferente. Eu tenho uma certeza tão grande por viver isso na minha vida, que Deus não coloca sonhos no seu coração, no meu coração, que nós não somos capazes de alcançar. Partindo disso, todas as vezes que na infância, na adolescência eu tive objetivos e sonhos, eles eram impossíveis. Eu falo de verdade. Eu vivi coisas que eram impossíveis para minha família, para mim naquele momento. Mas se Deus colocou no meu coração, é porque Ele sabia que existiria uma forma daquilo se concretizar. Deus não vai colocar um desejo no seu coração que seja impossível de você conseguir. Até porque nada é impossível. Para aqueles que creem em Deus, nada é impossível para Deus. Então não existe impossível. Mas se você tem desejado coisas, mas lá no fundo você é a pessoa que acha que são impossíveis de se conquistar, então não tem nada que ninguém possa fazer por você. É um paradigma que você precisa quebrar, reconstruir. Eu realizei sonhos, gente, que eu nunca imaginei. Quando eu sonhei. Mas eu realizei. E eu falo muito das viagens, né, que eu pude fazer. Era um sonho muito grande. Eu aprendi a viajar muito desde pequena com os meus pais, né? Os dois não são da cidade onde nós nascemos, né? Então todo ano a gente viajava. Eu lembro, no inverno a gente ia para o Paraná, que é onde minha mãe nasceu. E no verão a gente ia para a Bahia, que é onde meu pai nasceu. Mas nós morávamos desde sempre, né, no estado de São Paulo. Mas a gente viajou muito, desde muito nova. Todo ano a gente fazia essas 2 viagens. E eu aprendi a gostar de viajar. E desde muito cedo. Então eu determinei coisas que eram impossíveis. Eu decidi que eu queria ir pra Disney quando, assim, ninguém na minha família tinha feito uma viagem assim. Eu decidi, e eu fui. Eu decidi que eu ia morar na Espanha, em Madrid. E naquele tempo nem salário eu tinha. Eu não tinha nada quando esse desejo entrou no meu coração. Foi antes de eu começar a faculdade. E ao concluir a faculdade, poucos meses depois, eu fui, realizei esse sonho, morei em Madrid, conheci a Europa inteira, todos os países que eu sonhava, desejava conhecer. Então, eu vivi sonhos que eu sei que Deus colocou porque era possível para Ele em algum momento realizar. Quais são os sonhos que estão no seu coração? Preste atenção nos seus sonhos, porque com certeza Deus já deu as ferramentas, os recursos iniciais para você chegar lá. Você precisa crer. E eu repito a frase que eu comecei hoje, esse episódio. Se podes, disse Jesus, tudo é possível, aquele que crê. Então façam um ótimo dia.